Olá galera, esse é mais um vídeo do Papo Reto com o Negão. É um canal que traz assuntos dos mais variados, assuntos principalmente polêmicos, e hoje nós vamos tratar sobre um tema que está causando um certo burburinho, porque houve o pacto, a assinatura do Pacto Mundial para a Migração. E o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, ele fez uma declaração há cerca de 1 ou 2 dias atrás, falando das dificuldades que, no entendimento dele, Bolsonaro, em relação ao Pacto Mundial da Migração. E nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? E sabemos que são assuntos polêmicos e vamos debater um pouco sobre isso, beleza? Polêmica! Então, a minha opinião, eu vou sempre deixar bem claro que é uma opinião que eu tenho, Quem me conhece um pouco, quem acompanha o que eu falo nas redes sociais, sabe da ideia que eu tenho com relação às questões migratórias. Para começar, o ser humano, a espécie humana da qual nós pertencemos, o Homo sapiens, ele é um ser migratório. Tá? Isso está na essência da espécie humana. Então eu entendo que é natural que a pessoa, o homem, ele procure um local melhor para viver, pelas mais variadas razões, pelos mais variados motivos. E como foi assinado no último dia 10 de dezembro, em Marrakech, foi assinado o Pacto Mundial da Migração. Esse pacto foi assinado por 164 países. Alguns países não assinaram, se eu não me engano, acho que a Itália, o Chile, mas o mais famoso deles é os Estados Unidos, por conta do Trump, das ideias que o Trump tem contra a migração, principalmente contra a migração de mexicanos, o tal muro que ele fala em levantar, para impedir que os mexicanos possam acessar a fronteira americana, e ele tem essa ideia, essas motivações. Mas não estamos aqui para falar sobre os Estados Unidos, estamos aqui para falar sobre o Brasil. Aqui no Brasil, como a gente já sabe, o presidente eleito, o Jair Bolsonaro, ele tem uma linha de conduta muito parecida com a do Trump. É lógico que são realidades completamente diferentes, a brasileira e a norte-americana, mas eles se alinham. E o Bolsonaro disse que a partir do momento que ele assumir a presidência do país, juntamente com o seu ministro das Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo, ele também pretende se desassociar desse pacto. Eu não entendo que seja uma ideia razoável. Afinal de contas, o Brasil é um país que foi feito, é um país formado, é um país de origens, é um país, na sua essência, de imigrantes. Todos que aqui habitam nesse país, você que está vendo esse vídeo, você é filho, neto ou bisneto de algum imigrante que veio para cá, para essas terras, há algumas décadas, ou de repente no século passado, no século retrasado para cá, por algum motivo, não importa. Mas se normalmente essas pessoas saíram da sua terra natal, da onde eles nasceram, da onde eles viveram, deixando família, isso falando dos nossos antepassados, foi por algum motivo, e principalmente porque no seu país de origem ele estava sofrendo algum tipo de guerra, doença, retaliação, perseguição, seja ela política, social ou religiosa. Por conta disso, você que está vendo meu vídeo hoje, que é brasileiro, você descende de algum imigrante, seja ele qual for. Vamos entrar aqui no mérito da questão. Então, essa questão eu vejo assim como algo que nós não podemos fugir das nossas raízes. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento muito complicado. O mundo inteiro está sofrendo uma grande crise migratória. Nós tem dados de cerca de 258 milhões de pessoas, ou seja, é um Brasil e mais um Uruguai, mais ou menos. Seria um Brasil e um Uruguai migrando pelo mundo. É cerca de 3,4% da população mundial que busca melhores condições de vida em outros locais, em outros países que não seja o seu país nação, onde nasceu. Então eu entendo que é uma questão muito complicada, e principalmente quando o Brasil ele sai
desse Pacto Mundial de Migração, eu entendo que nós estamos remando contra a maré e indo contra as nossas tradições. Veja bem, esse Pacto Mundial é muito interessante porque ele tem vários objetivos, são cerca de 23 objetivos, né? Eu só vou aqui elencar alguns, como por exemplo, prevenir e combater tráfico de humanos, salvar vidas, capacitar os imigrantes. Tem uma questão de inclusão social que é muito forte também. Então tudo isso nós temos que analisar e ver isso muito bem. Vou contar uma história aqui rapidinho, para o vídeo também não se alongar muito, mas o que acontece? Trazendo as origens do ser humano, a origem da nossa espécie. Há cerca de 200 mil anos atrás, surgiu o homem moderno como nós somos hoje, como é conhecido. Há cerca de 70 mil anos atrás, houve uma grande erupção num vulcão, numa ilha de Toba. Esse vulcão dizimou praticamente a espécie humana, sobraram apenas 10 mil pessoas, 10 mil humanos. Ou seja, todos nós hoje descendemos dessas 10 mil pessoas que sobraram. Por conta disso, dessas 10 mil pessoas que sobraram, houve um chamado efeito gargalho. Ou seja, geneticamente, nós somos muito parecidos. Só para dar um exemplo, um suíço e um árabe têm 85% de questões genéticas próximas. Ou seja, tanto um sueco quanto um árabe são muito mais parecidos do que, por exemplo, vou dar um exemplo, entre duas espécies de macaco, o chimpanzé. Dentro da biologia, os chimpanzés são mais diferentes, existe uma diferença genética entre duas espécies de chimpanzé, muito mais do que duas espécies, do que duas etnias de seres humanos. Então, ou seja, a lógica é essa, nós somos muito parecidos. Por isso que nós não temos que ter essa dificuldade contra a migração ou contra uma outra pessoa que venha de uma outra cultura, de uma outra região, de uma outra religião, de uma outra etnia. Porque se você for pesquisar, se você for ver, procure ver, isso hoje é muito fácil, tem facilidade no Google, na internet, o efeito gargalo. Nós somos 85% geneticamente falando parecidos. Então, a gente tem que refletir um pouco mais sobre isso e ter uma aceitação melhor sobre aqueles que procuram uma condição melhor. E se o Brasil, que por origem é assim, deve receber os povos, e eu entendo que não é uma boa o Brasil se desassociar do Pacto Mundial da Migração. O papo reto foi esse hoje. Falou-se!